Olá, esta é uma videoaula da PASE Hidrometria. Falaremos nesta videoaula sobre teste de sensor de nível. Como podemos observar nesta imagem, nós vemos aqui um sensor de nível preparado para ser testado em bancada. Esse teste é muito utilizado por nossos colaboradores, pelos técnicos, quando vão a campo e precisam identificar qual o problema de não haver, no caso, a medição de nível. Esse é um dos principais testes que precisamos aprender, né, a fazer para identificar o possível defeito. Como podemos observar aqui nesta imagem, nós temos aqui vamos precisar de 3 itens para realizar esse teste. O primeiro item é o sensor de nível. Aqui nós podemos ver, né, eu estou com um sensor de nível com um cabo bem pequeno, porém os cabos que vão ser normalmente utilizados em campo são cabos aí bem maiores, né, no sensor que já possivelmente está instalado no reservatório ou no poço, ou um possível sensor novo que precisa ser conferido antes de ser descido no poço. O outro item é uma bateria que esteja carregada, né, bem carregada, e um multímetro que tenha escala de miliamperes. No caso, esse meu aqui, ele tem escala mili e ampere, certo? Uma vez tendo já feito a troca da ponta, se for o caso, se isso se aplica ao seu multímetro, né, no caso aqui deste meu, eu preciso trocar aqui a ponta de prova do local aonde para medir resistência e tensão para o local aqui, para o borne, aonde para medir miliampere. É um local exclusivo, um borne exclusivo para isso. Então eu devo, né, me atentar a esse fato de trocar aqui e, após feito o teste, voltar para o lugar para que isso não venha a haver algum dano num possível uso em outra função do multímetro. Isso é um dado bastante importante ao se utilizar um multímetro para medir miliampere ou ampere. De posse desses 3 itens, né, no caso, multímetro, sensor e bateria, nós vamos então com o sensor aí fora d'água, você vai ligar a ponta vermelha, o fio vermelho do sensor de nível no positivo da bateria, como nós podemos aqui observar nesta foto, certo? A ponta preta, né, o fio preto que sai aqui do cabo do sensor de nível, nós vamos então ligar na ponta de prova vermelha do multímetro, já ligado aqui para medir miliampere, correto? A ponta de prova preta do multímetro, nós vamos então ligar aqui no borne negativo ou no borne preto, no caso desta bateria aqui que eu estou utilizando, correto? Com o sensor fora d'água, certo? Ele deve marcar próximo a 4 miliamperes. Por que eu uso essa palavra próximo? Porque conforme a variação da pressão atmosférica, ele pode marcar algum resíduo aqui depois do ponto. Então, ele, como no caso esse aqui, ele está marcando 4,04. Esse ajuste vai ser depois mostrado diretamente no equipamento em que ele vai ser ligado, no caso o Hydrobox, que é o nosso equipamento que normalmente usamos para fazer então aí a medição. Vai ser esse 0,4 aqui, ele é feito um zero no equipamento, no qual é uma compensação deste zero aqui. Mas no teste que estamos aqui executando no sensor de nível, correto? No teste que nós estamos executando no sensor de nível, podemos assim dizer que se o número estiver bem próximo, como esse aqui, ou no caso aqui ele estiver 3,96, 95, 93, números bem próximos,
também o sensor está bom, o sensor está medindo adequadamente e será feita então depois no equipamento esta compensação. Então este é o teste de bancada, né, no caso numa bancada ou em campo, para se identificar, no caso, se o sensor está bom. Uma continuação desse mesmo teste aqui seria após você, com o sensor em mãos, ou também eu posso dizer, você antes de tirar o sensor da água, você faz esta ligação aqui no cabo, você pega a ponta do cabo do sensor, faz essa ligação aqui na bateria, com o sensor ainda dentro d'água. No caso de você foi prestar um atendimento a um cliente, você ainda está com o sensor dentro d'água. Você faz esta ligação aqui e vê quanto o sensor está marcando aqui na tela. Vamos dar um exemplo que o poço ele tenha 100 metros de coluna d'água, certo? E o sensor seja um sensor de 200 metros de coluna d'água, 200 MCA. Aqui na tela do equipamento, por exemplo, ele deveria então marcar próximo ali a 12 miliamperes, certo? O teste então que iremos fazer é quando você ainda com o sensor dentro d'água, observar que aqui deu um valor diferenciado, claro, por causa da coluna d'água que está sobre o sensor, você vai e puxa em torno de 5 metros do sensor e olha se aqui há uma variação do número no qual marcou quando você ligou. Por exemplo, você ligou, marcou 12. No você tirar da água, esse número, óbvio, vai começar a cair, né? E aí você vai, prende o sensor, observa, puxa 5 metros, vem e observa se está havendo uma oscilação na escala. Depois você pode soltar de novo esses 5 metros e ver se o sensor voltou para aqueles 12 milhas. Esse teste ele vai servir para saber se o sensor porventura não está travado na questão ele está lendo, está gerando a corrente, porém está travado. Se houver a oscilação deste número, é um sinal de que o sensor está bom. Porém, esse sensor, mesmo ele apresentando que está bom, esse sensor deve ser retirado da água para que seja então refeito o zero, que é um procedimento feito no hidrobox com o sensor ligado. Mas os testes básicos do sensor de nível, tanto em bancada, se você estiver com esse sensor no hotel, ou você receber um sensor usado e você precisa testar para saber se esse sensor está bom, o teste básico consiste nesse que estamos falando. Você usa um multímetro, uma bateria e o sensor. Ele tem que marcar fora d'água em torno de 4 miliamperes, ok? Esta então foi a aula de teste de sensor de nível. Ok? Espero que vocês assistam e qualquer dúvida encaminhe aí através do nosso suporte técnico alguma dúvida que estaremos aí explicando melhor caso surja aí alguma dúvida, ok? Muito obrigado.